CREA e Altensa no CREA, o programa de palestras de sucesso, que foi implantado há pouco mais de um ano, por onde já passaram mais de 3.000 pessoas, entre profissionais cadastrados no sistema e alunos de engenharia e agronomia. E do seu sucesso originou um outro também muito interessante, também de sucesso, que é o CREA na Estrada, que é um programa de palestras. Ele é itinerante e já cobriu pelo menos as nossas 14 inspetorias no interior do estado de Pernambuco. Inclusive, a penúltima, se não me engano, edição, nós tivemos a participação do nosso palestrante, o Alexandre, que foi muito interessante. Bom, a palestra de hoje tem como tema: os engenheiros são capazes de salvar o mundo? A importância da engenharia no desenvolvimento global. Como eu falei, o palestrante é o Alexandre Pagete, que é engenheiro mecânico pela Universidade de Pernambuco, especialista em gerência de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Alexandre, o auditório é seu. Com a palavra. Alô, obrigado, Suene. Boa noite. Queria agradecer quem veio, porque eu estou tendo uma concorrência muito forte hoje do Jogo do Brasil. Como eu não sou fã de futebol, eu não estava nem sabendo desse jogo. Então, eu peço desculpas aí, mas eu vou tentar não atrasar quem quer ainda assistir o jogo. Mas eu acho que quem veio para cá está disposto a ouvir alguma coisa diferente, né? Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao CREA pela oportunidade de mais uma vez fazer essa palestra. Eu sou Alexandre Pagete, eu sou engenheiro mecânico, como foi dito, e essa palestra ela foi feita para o CREA. Eu estava escrevendo um artigo sobre o tema e no CREA na Estrada me foi solicitado que eu conseguisse um engenheiro mecânico para dar uma palestra técnica sobre engenharia mecânica. Eu convoquei os colegas, a gente fez uma reunião, eu disse, olha, a oportunidade é agora. Se vocês têm um negócio, uma empresa, se vocês querem mostrar o seu serviço, o CREA está precisando de um engenheiro mecânico e ninguém se prontificou. Aí eu disse, olha, eu tenho um tema aqui. Falei com o Joadson, ele ficou meio preocupado. Aí eu disse, dá para a gente fazer, eu monto ela do jeito que todo o conteúdo que a gente estava fazendo para o artigo, eu acho que dá para fazer. E a gente montou no texto no CREA. Essa palestra foi feita por texto no CREA. A gente já teve a oportunidade de apresentar ela em outros lugares. Então ela está um pouco diferente de quem assistiu da primeira vez. E por isso que é tão interessante a gente tá discutindo isso. Porque eu venho percebendo a cada debate que as pessoas questionam sempre isso. Então eu queria trazer esse debate para cá. Será que a engenharia é capaz de salvar o mundo? A gente estava conversando aqui pouco antes de começar que parece que não tem salvação. Mas eu queria que a gente visse de uma outra forma. Eu queria fazer uma enquete aqui antes, porque eu tive um problema na palestra. Eu quero saber aqui quem não é engenheiro. Mas não é e quer ser engenheiro e vai ser engenheiro. Ok. É porque na última palestra eu não sabia que o público tinha um monte de arquiteto na palestra e todo mundo ficou me crucificando porque eu estava só falando de engenheiro. E o palestrante que veio depois foi pedir desculpa. Eu disse, não, eu estou aqui vendendo o meu peixe. Então, bom saber. Então, eu queria saber então, quem é engenheiro, ou quem quer ser engenheiro, se queria ser engenheiro desde pequenininho. Desde pequenininho eu disse, eu quero ser engenheiro. Adolescente. Ok. Eu tenho pena da minha mãe, porque eu já com 5, 6 anos eu ia brincar de boneca, eu riscava o chão todo da casa fazendo cidade. Que beleza. E eu desmontava meus brinquedos. Só que eu acho que ninguém de pequenininho achou que poderia salvar o mundo. Nem na faculdade eu escutei isso. Nem na faculdade eu escutei isso. Ao contrário. Eu só escutei que eu ia sofrer. Porque eu ia trabalhar muito. Que eu não ia ganhar dinheiro. Estava conversando aqui, eu me formei em 2001, né? Antes de 2004, né? Então a gente ia ralar, ia ter cliente chato,
ia ter chefe pegando no pé. Ninguém falou, você vai ser a salvação da humanidade. E pior, eu só ia ter chefe e só ia ter cliente se eu me formasse. Porque faculdade de engenharia, vocês sabem, né? Curso vira fatorial, né? Tá em que período, né? Aí lá a gente estuda cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, diferencial integral, estabilidade, resistência, solos, fluidos, números imaginários, né? Isso aí até hoje tem um pesadelo, números imaginários. Em alguns casos a gente estuda sociologia, direito, religião. A gente nunca teve uma disciplina de salvação da humanidade. Eu não tive. Não sei como é que está a faculdade hoje, viu, gente? Faz tempo que eu me formei. Porque a faculdade de engenharia tem uns problemas, né? Eu comecei a faculdade de engenharia, eu usava tênis, calça jeans. Aí o cara começa, né? Começa de bermuda, aí daqui a pouco o cara tá de chinelo, tá de short, né? Já viu a diferença da faculdade de Direito? O cara tá no segundo período, ele já vai pro fórum, já bota terno. Já vai lá de terno, a menina já tá de Itaí. Faculdade de Medicina, precisa ver. O cara já bota o jaleco aqui para todo canto que vai, ele esquece e vai para a festa com o jaleco. Já vê isso aí, né? Então, leva a pensar, então por que a gente escolhe fazer engenharia? Por que a gente escolheu fazer isso? Por que a gente faz? A solução do problema. Para que serve o engenheiro? Exatamente, eu pergunto isso. Por que serve o engenheiro? O conceito que eu explico, que eu considero a religião umas coisas, a engenharia depois você realmente desenvolve outras ideias. Eu perguntei a meu filho, de 5 anos, que é engenheiro. Ele disse rapidamente, engenheiro é que constrói coisas. Vocês acham isso também? Vamos para o livro. Engenharia, arte de aplicar os conhecimentos científicos à invenção, aperfeiçoamento ou utilização da técnica industrial. Eu gosto de resumir. Engenharia, para mim, é a arte de solucionar problemas. O engenheiro é o artista da solução de problemas. Alguém tem dúvidas disso? Não é? Esse é desenrolado. E aí o cara pergunta, problemas? Que tipo de problema? Qualquer um, qualquer problema. E se não tiver problema? Aí a gente cria um problema. Que tipo de problema? Vou dar um exemplo aqui. Eu vim de Petrolina, eu sou recifense, mas moro lá 12 anos. E eu gostava de dizer assim, Petrolina e Juazeiro é um grande problema, tinha um rio no meio. E aí os engenheiros resolveram fazer uma ponte para juntar as cidades. Mas aí você ia viver de quê? Os caras resolveram que podia fazer irrigação. Então eles projetaram bombas, projetaram canais, foram pesquisar melhores culturas, fazer estudo de solo, e começou a plantar, e começaram a construir agrovilas. E aí a cidade faltou energia. Os caras, tem uma cachoeirinha aqui perto, dá pra gente fazer uma barragem, então vamos fazer uma barragem, vamos construir uma turbina, vamos dimensionar um gerador. Mas a barragem fica longe. Não, a gente vai fazer transformadores, linhas de transmissão, a gente vai levar essa energia para lá, e a gente faz estrada, a gente faz aeroporto, a gente resolve os problemas. Isso é resolver problemas. Então, se o engenheiro é o cara, não o cara no sentido, mulheres me respeitam, se a cara também, se os engenheiros e engenheiras são as pessoas que podem resolver problemas, então tá aí. Quais são os maiores problemas da humanidade? Então a gente está aqui para resolver problemas. Rapidamente eu listei os principais. Escassez de água. Esse slide, quando eu boto lá em Petrolina, o pessoal quer me matar porque o rio está numa situação complicada. Então aqui, 748 milhões de pessoas no mundo não têm acesso a uma fonte de água potável. 2/5 da população não tem acesso ao saneamento básico. Metade dos internamentos no mundo é por questões ligadas à água. No século XXI tem mais gente com celular do que com banheiro em casa. A situação é grave. Crise energética.
Olha aí quem está querendo investir em energia. Reservatórios hidrelétricos em níveis críticos. Sobradinho, ontem, 4,2% no nível da barragem Sobradinho. Demanda mundial de energia aumentará 37% até 2040. Isso é uma fonte do operador do sistema elétrico. Claro, antigamente a gente não tinha muita coisa elétrica. Hoje tudo é elétrico. Então, as pessoas têm mais acesso à energia. Então, você tem um aumento de consumo normal. Então, isso está quebrando a gente aqui. Nossa matriz depende do combustível fóssil. Eu fiquei triste hoje. Alexandre, não sei se você percebeu, a termoelétrica estava funcionando hoje na Petrolina. Está funcionando. E nesse aspecto aí a gente não importar a energia da Argentina, que nem ligando todos não vai ter importância. Então, a situação é grave. O custo de fontes alternativas ainda é alto. Superpopulação. Hoje eu senti na pele o que é estar a 1 hora no trânsito aqui em Recife para vir ali do Pina para cá. Quase 8 bilhões de habitantes no planeta. A previsão é até 2050 chegarmos a 9 bilhões. E isso aí, esse problema, ele demanda um monte. Fome, déficit de moradia, doenças, problema de transporte, segurança. A gente tem aí uma coleção de problemas para a gente começar a resolver. Lixos de mercado. E aí? Dá para tomar uma Kaiser antes? Vou te falar uma coisa. Confessa a idade para a propaganda velha, né? Eu também estava nessa. Porque a gente gosta de notícia ruim. Você liga a televisão, só tem notícia ruim. Você liga o jornal, só tem notícia ruim. Quando eu morava aqui em Recife, eu lembro que minha avó adorava ouvir Bandeira 2 de manhã. É uma beleza, né? Aquele programa otimista pra caramba, você sai renovado. Mas por que a gente gosta de notícia ruim? É orgânico da gente. Eu descobri que isso é orgânico. O ser humano, ele por instinto de sobrevivência, ele vai atrás de notícia ruim. Se a gente está em casa e ouve um tiro, a gente quer saber de onde veio. A gente precisa proteger. Se a gente está na rua e ouve uma freada de carro, a gente procura saber, será que foi comigo? Quando tem um acidente, a gente quer olhar. A gente manda mensagem do WhatsApp. Olha, o cara despedaçado aqui, ó. Aí você manda pro cara. Ó, cuidado que agora a moda do assalto é o cara tá com um macaco que pula dentro do carro e rouba seu relógio e vai roubar a senha do seu banco. A gente gosta dessas coisas. Então, o meio de comunicação percebeu que notícia ruim vem demais. Então é por isso que se você ligar a televisão, você vai ver muito mais notícia ruim do que notícia boa. Mas eu não descobri isso sozinho, não. O que abriu minha cabeça foi quando eu descobri esse cara aí, ó. Peter Diamandis. Alguém já ouviu falar nele? Esse cara é engenheiro. E eu descobri essa semana que ele também é médico. O cara é fraco. Ele é engenheiro pelo MIT e médico por Harvard. E ele escreveu alguns livros de sociedade com Steve Kotler. E quando eu li o livro dele, minha mente explodiu. Ele falava exatamente isso. Que as notícias ruins vendem. E na verdade, vivemos na melhor era do mundo. Esse cara está mentindo. Está me enrolando. Pois vivemos na melhor era do mundo. Rapidamente, para quem não conhece o Peter Diamandis, tá? Ele é engenheiro formado pelo MIT, ele é americano, ele é descendente de gregos e ele fez duas coisas bem interessantes. Ele fundou o prêmio X-Prize, que ele juntou a galera super milionária que estava a fim de doar dinheiro e ele resolveu fazer desafios e se os caras cumprissem os desafios, ganhavam o prêmio milionário. Então, quem conseguir a cura da malária vai ganhar 15 milhões de dólares. Quem conseguir botar uma sonda lá, outra sonda lá em Marte, vai ganhar não sei quantos milhões de dólares. O que ele está estimulando com isso? Resolver os problemas da humanidade utilizando capital privado, não está dependendo de governo. Ele está usando o Jeff Bezos da Amazon, o Bill Gates, o Warren Buffett, essa galera que está doando dinheiro, ele juntou e ele fundou o X-Prize. Ele é o reitor da Singularity University. Alguém já falou da Universidade Singularity? É uma joint da NASA com o Google. Então, duas empresas fraquinhas. Inclusive, a Singularity tem um capítulo aqui em Recife. Tem alunos da Singularity que moram aqui em Recife. A Singularity é uma universidade
ela fica sediada na sede da NASA, lá em Houston, e ela, exatamente, para você entrar nela, você apresenta um projeto que impacta bilhões de pessoas. E aí, a partir daí, você recebe treinamento com as melhores cabeças do mundo sobre como aquilo pode ser potencializado. Tem um cara aqui em Recife, inclusive, Onício Leal, o projeto dele é premiadíssimo. Ele criou um sistema tecnológico para rastreamento de epidemias. Esse cara tem parcerias com Israel. E agora, nesse problema que tivemos da Zika, ele tem um papel fenomenal, que ele consegue rastrear todo o andamento da epidemia. Esse cara é aluno da Singularity, recifense, e está desenvolvendo. Mas o que esse cara me fez pensar? Vamos lá. Vamos para alguns números. Atualmente, a gente reduziu a mortalidade infantil nos últimos 100 anos em quase 10 vezes. Boa parte disso pelos nossos programas de saneamento e qualidade de água. Isso é engenharia fazendo bem à saúde. A expectativa de vida no mundo duplicou. Esse gráfico aqui é brasileiro, tá? É a fonte do IBGE. Esse aqui é da Unicef, mostra só os últimos anos, os últimos 20 anos, mas esse dado de 10 vezes ele é global. Aqui, eu gosto de brincar que a expectativa de vida aumenta porque a medicina melhora. A gente tem melhores medicamentos, políticas públicas, mas ninguém se lembra de falar do engenheiro da GE, da Siemens, da Philips, que desenvolveram ultrassom, ressonância, tomografia. Então, a engenharia ajuda o ser humano a viver mais. Estamos numa época boa. Esse gráfico aqui, decrescente, pretinho, significa o número de pessoas abaixo da linha da pobreza no mundo. Esse gráfico aqui tem 200 anos e ele mostra uma redução drástica da quantidade de pessoas. Então a miséria do mundo está diminuindo, porque os recursos estão sendo melhor utilizados. E aqui cabe uma outra observação. O conceito de pobreza, ele é mutante. Se você pensar hoje, o pobre de hoje, 2017, ele tem mais acesso a recursos do que um rico de 50 anos atrás. Se você pegar uma criança lá no meio do sertão, que tem um celular conectado à internet, ele tem acesso à informação que há 30 anos atrás, o cara mais rico dos Estados Unidos não tinha. Então, esse conceito, a gente tem menos pessoas pobres no mundo e você tem um outro conceito de pobreza. Pensa direitinho, hoje uma pessoa mora na favela, ela tem uma geladeira, energia elétrica, ela tem uma televisão de 40 polegadas e tem um celular com WhatsApp. Gente, o cara Henry Ford, o cara mais rico dos Estados Unidos, em 1940 não tinha isso. Então o conceito de pobreza mudou. Eu lembro que em 2003 eu fui trabalhar numa empresa em São Paulo e eu conheci uma sala de videoconferência. Quem é da minha época sabe que na época era o que tinha mais tecnológico do mundo. 2 televisões de 34 polegadas com um tubo gigante, uma câmera de alta resolução e disseram, isso aqui vai economizar muito dinheiro fazendo videoconferências. Mês passado minha esposa comentou que a empregada da gente estava falando sozinha na cozinha. Quando eu cheguei, ela estava fazendo uma videoconferência com uma outra amiga dela via WhatsApp em 2017. Então, o acesso da tecnologia mudou. Esse gráfico aqui mostra os países que melhoraram o acesso ao saneamento básico. O Brasil já não está mais no amarelo. Então mostra que a gente melhorou um pouquinho. Tem lugares piores. A gente está na melhor época do mundo. Veja a quantidade de pessoas que morriam por ano de acidentes naturais. Esse gráfico aqui, ele é de 1800... Vamos ver aqui. A gente está mais preparado. A gente continua vendo notícias de acidentes. Então a gente acha que tem mais acidentes. Estatisticamente, morre muito menos pessoas no mundo de acidentes naturais. Vocês têm uma ideia de alguns números. No século XIV, na Europa, se morria 40 pessoas a cada 100 mil habitantes. Hoje morre 1,3. Tudo bem, no Brasil esse número ainda está em torno de 50. Mas a gente está no caminho. E aí, o que leva a gente a pensar? O que tudo, essa evolução toda, por que aconteceu isso tudo? Segundo Peter Diamandis,
vem por causa da tecnologia. E aí cabe uma reflexão. Esse gráfico aqui, ele corresponde à lei de Moore. Já ouviu falar, né? A lei de Moore. A cada 18 meses o processador aumenta em... Esse gráfico aqui traz 3 coisas para a gente. Uma é, o gráfico sempre se manteve ascendente. Veja que ali, o gráfico é de 1900 até 2010, ali teve Primeira Guerra, Segunda Guerra, Bolsa de Nova York quebrou, crise da China, Guerra da Coreia, e esse gráfico não se alterou. A evolução tecnológica não foi afetada por essas crises. Outra coisa interessante, notem que o gráfico está plotado em escala logarítmica. Então, isso aqui é exponencial. A evolução da tecnologia é exponencial. A gente está lidando com tecnologias exponenciais. Nanotecnologia, biotecnologia, robótica, isso são tecnologias exponenciais. A gente é incapaz de pensar exponencialmente. Tudo que a gente faz é pensar de forma linear. Porque a gente aprende na faculdade que se eu tenho 3 pontos, eu ligo e eu tenho uma tendência, não é isso? Só que essa tendência, a cabeça da gente projeta de forma linear. Vê a diferença, gente. Se eu der 30 passos aqui em escala linear, eu vou andar 30 metros. Se eu der 30 passos em escala exponencial, eu vou dar 26 voltas na Terra. Então, a gente é incapaz de olhar para o futuro e dizer, então quer dizer que eu vou crescer exponencialmente? É aí onde está a chave de todo o progresso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em 1951, desenvolveram esse computador, o Univac 1. Ele foi projetado por um censo americano. Esse computador rodava no Pentágono. 5.200 válvulas, 13 toneladas, 2,25 MHz. Cerca de 2.000 operações por segundo. Ocupava uma sala de 35 metros quadrados. Custou $1.250.000. Esse ano, a Samsung lançou um aparelho, o Samsung Galaxy S8. Ele tem 1.700 vezes o poder de processamento do Univac. Pesando 150 gramas, 15 centímetros. Ele cabe no bolso. Custa $700. Quer dizer, custava no lançamento. Eu acho que agora já deve estar por 500. Ele cabe no bolso. Ainda tem 2 câmeras, Wi-Fi e GPS. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Alguém aqui é da área de metalurgia? Em 1856, o imperador da França, Napoleão III, chamou o rei do Sião para conversar. Eles tinham tido uns atritos no passado e ele queria fazer as pazes. O Napoleão III, ele é sobrinho do Bonaparte lá, que não tinha sucessor. Essa foto da comitiva, e uma coisa bem interessante aconteceu nesse jantar. Todos os súditos comiam em talheres de prata. O imperador, ele comeu com talheres de ouro. O rei do Sião, que era a estrela, era o VIP, ele recebeu o talher de um metal altamente precioso na época, que se chamava alumínio. O alumínio foi descoberto em 1809, mais ou menos, e na época era um metal mais caro. Ele era mais caro que ouro, mais caro que platina. A torre do obelisco de Washington, foi feito de alumínio, foi mais ou menos nessa época, 1860, diante da raridade desse metal. Eram feitas joias com alumínio. Isso é uma escultura toda ornada em alumínio. Era um metal precioso. Esses 2 caras aqui, eles estavam pesquisando na época em países diferentes e chegaram a um processo muito similar, que hoje é batizado de Hall-Héroult, que é um processo de eletrólise. Logo depois, o Bayer descobriu uma forma de fazer redução do alumínio através da bauxita com descargas elétricas, e o custo do alumínio hoje
foi para praticamente zero, porque a gente joga alumínio no lixo. A gente pega a quentinha de alumínio e joga no lixo. A gente não quer saber. A gente joga a latinha no lixo, o catador vai lá para pegar centavos. Ninguém podia prever que o metal mais caro da Terra ia ser jogado no lixo. Então, é difícil a gente saber para onde a gente vai. Vamos aqui fazer algumas suposições. Potencial de produção de alimentos. O Brasil tem potencial para expandir em 10 vezes a área atual da agricultura irrigada. Esse é um dado da Exalc, no estudo de 2016. A área de produção não vai aumentar. Tem algum agrônomo aqui? A área de produção não vai aumentar. O que a gente tem que fazer? Melhoramento de técnicas, tecnologias, novas culturas, novas formas de fazer, método, gestão. Isso tem potencial de crescimento. Lógico, a gente tem que seguir conceitos de bioética, segurança alimentar. Tendência de produção agrícola no Brasil, 75 a 2013. Tá ruim de ver aqui, mas ó, a terra ela está mantida aqui, ó, em 100%. Isso aqui dá um aumento de produção e consumo e um aumento de consumo com a mesma área cultivada. O que é que significa? A tecnologia nos dá acesso a mais recursos. Esse é o conceito da abundância. A gente conseguiria alimentar boa parte da população com a mesma área que a gente tem. Como é que a gente vai ter acesso a mais recursos? Tecnologia. Esse é um gráfico que a gente estuda e é um gráfico muito pessimista sobre a água, que na verdade, de toda a água do planeta, 97.000% é salgada. Só 2.000% é doce. Desses aqui, apenas 0,3% está disponível para poder consumir. E eu poderia olhar e dizer, ok, eu tenho escassez de água. E, na verdade, eu tenho abundância de água. Significa que o nosso planeta é 97,5% de água salgada. Qual o problema disso? Lá no Oriente Médio, eles produzem 75% da água dessalinizada no mundo. Essa foto aqui é da estação da Compesa. A Compesa tem uma estação de dessalinização lá em Fernando de Noronha. Isso é presente, isso não é futuro. Aí alguém vai dizer, mas é caro. É caro como alumínio? A gente tem que ter filosofia. A água pode ser considerada como alumínio. É caro na situação de hoje. A gente não tem escassez de recursos. A gente está faltando, a gente não tem o acesso a ele. E quem vai permitir isso é tecnologia. Significa nós, como engenheiros, estarem quebrando a cabeça. A gente precisa quebrar a cabeça para resolver esse tipo de problema. Tiveram uma terça no CREA sobre reuso de água. Eu estava estudando exatamente o potencial do reuso de água. Hoje a gente está começando a fazer isso. Águas residuais, águas subterrâneas. Então, na verdade, a gente tem abundância de água. Tem um programa do Ministério do Meio Ambiente, se não me engano, que ele está investindo em pesquisa de dessalinização para o semiárido. A gente já está conseguindo. O custo de dessalinização já está, se eu não me engano, é 1%, $1 por 1.000 litros. Isso já foi um número muito maior. A água do mar é um pouco mais alta, é quase o dobro desse valor. Então a gente tem que pensar que a água pode ser o novo alumínio. A gente não tem escassez de água. A gente tem abundância, a gente só precisa chegar nela. Alexandre? O mapa do SolarGIS aqui de 2016. Você deve conhecer bastante isso. A gente o Sol irradia a Terra com algo em torno de 170 petawatts por ano. Essa área aqui, vamos considerar metade dela. A população mundial, com base em 2016, consome cerca de 18 terawatts por ano de energia. O que significa?
Se a gente considerar metade da energia que está chegando, a gente tem energia disponível do que a gente está consumindo. E o que impede da gente pegar essa tecnologia? O sol está aí. Se você for ver, você está virando a chave. Você vai dizer, caramba, quer dizer que agora eu posso ser totalmente autônomo de energia? E isso não é futuro, isso é presente. Estou falando muito do Alexandre, que é meu colega aqui, que ele trabalha com energia solar. Isso é realidade. A gente vê isso nas casas hoje em dia. Então, a gente não está falando de algo que vai acontecer daqui a 50 anos. A gente está falando de algo que está acontecendo hoje. Eu não sei se eu vou alcançar a gente olhar e dizer, não tem mais necessidade de fazer uma barragem como Sobradinho daquele tamanho para produzir a energia que ela, o impacto ambiental que ela faz, se eu tenho essa disponibilidade. Eu não coloquei as fotos aqui, mas a Tesla, a empresa do Elon Musk, ela já está produzindo uma tecnologia que você telha a casa. A telha já é uma placa fotovoltaica, então o seu telhado produz energia. E ele já tem total autonomia para toda a sua casa e carregar o seu carro elétrico, que é o negócio que eles estão vendendo agora. Eles estão trabalhando com isso. Imagina onde vai chegar. Agora lembra, a gente tem que imaginar um pensamento exponencial. Ah, mas é caro. Energia solar é caro. Em 1977, 76 dólares por watt, já está com menos de 30 centos por watt. Esse dado aqui, eu estava me gabando dele, mas ele está furado, porque a geração do Brasil estava em torno de 1000 megawatts. Semana passada, aquela Enel Green já partiu a planta deles, né, com a previsão de 1 gigawatts por ano. Não é isso? Todos dele. Então, esse gráfico está furado. Então, mostra que a gente já conseguiu superar isso aqui. Dado Brasil, tá, gente? Não estou falando só dados gringos, não. Dados Brasil. E o que mais? Eu falei da Singularity, mas assim, a gente questiona algumas coisas. O próprio Peter Diamandis, ele fala no livro. Vocês já pararam para pensar que a gente ir num laboratório fazer exames hoje em dia pode virar algo do passado? Que você vai para o laboratório, o médico passou o exame, aí você vai no laboratório, você pega uma ficha, aí você senta numa cadeirinha igual a essa, aí você espera ele chamar, aí você preenche a ficha, dá a carteirinha, aí você volta, aí te chamam lá para uma cabinezinha, aí a menina te amarra com um elástico, te bota uma seringa de injeção, e aí você vai para casa e espera. Aí, se for moderno, você já pega pela internet, senão você tem que ir lá no laboratório pegar um envelopezinho e levar para o médico. Na Singularity tem um projeto que se chama Lab on a Chip. É um chip que pode ser acoplado em um smartphone no futuro, que todos vão ter, e ele pode analisar saliva, urina, sangue, e te dar um diagnóstico, inclusive de doenças, câncer, doenças mais fortes, e você não vai depender de ir para o laboratório. Aí me diz, isso é viagem. Isso não é viagem não, porque quem é diabético já usa um aparelho parecido com esse há muitos anos, que mede a glicemia na hora. Então a gente está trabalhando para isso. A gente estava discutindo um pouco antes aqui sobre a questão do trânsito. Tem um estudo que, vocês sabem que o Google tem um grande projeto de carros autônomos. Existe já uma perspectiva que talvez é algo muito recente. É um dado que talvez nos próximos 20 ou 30 anos a habilidade de dirigir seja desnecessária. Aí você pode parar, poxa, mas por que dirigir é desnecessário? Do mesmo jeito que operar um retroprojetor hoje é desnecessário, que operar uma máquina de datilografia hoje é totalmente desnecessário. Hoje você digita com um polegar, né? Você só faz digitar assim. Não precisa. Então, alguém vai dizer, ou você fala, ele digita. O meu filho, ele acha que tudo tem touchscreen. Ele chega na televisão e ele quer ter touchscreen, porque ele já chegou nessa tecnologia. Então, pode ser que a habilidade, meu filho está com 5, pode ser que ele até aprenda, mas o meu neto talvez nunca aprenda a dirigir. E não vai ser problema nenhum, porque o mundo vai convergir para isso. Todo mundo que está terminando a faculdade, está no mercado de trabalho, diz, rapaz, você tem que estudar inglês. Tem que estudar inglês. Já existem aparelhos que você fala, ele transcreve o que você fala, traduz para outra língua e o cara no outro país entende o que você está falando. O que significa? A gente não vai precisar mais estudar outras línguas, porque o mundo vai falar uma coisa só.
E isso já é presente. Isso é fruto de quê, gente? Tecnologia. Essa foto eu tirei, essa foto eu que tirei lá em São Paulo, num shopping em São Paulo, que eu vi. Lá em São Paulo tem uma vaga de carro elétrico. Se você para o carro lá e você bota o seu carro para carregar. Aonde? Daqui já tem? Eu não paro o carro lá, não vi. Mas é uma boa. Isso aqui é presente. Eu fiquei surtado quando eu vi isso. Matuto, lá em São Paulo, tirando foto. Porque isso aqui pra mim, eu achava que eu só ia ver lá pra frente. E isso é presente hoje. Então, engenharia, isso aqui eram grandes problemas. E a engenharia veio para resolver esse problema. A gente estava discutindo aqui pouco antes. Recife está com um problema grave de trânsito. Então a gente precisa parar e quebrar a cabeça. Eu não vou dizer qual a solução, eu não sei qual a solução do trânsito. Mas a gente pode descobrir. Alguém está medindo o tempo aí? Eu falo muito, tem que ter cuidado com isso. Então, tá tranquilo? Então a gente tem alguns projetos aqui. Esse aqui eu gosto de falar que esse aqui é o projeto de Amsterdã. Se Amsterdã não dependesse de engenharia, Amsterdã já tinha afundado. O Eurotúnel, eu lembro quando eu escutei falar desse projeto, meu pai até hoje fala, cara, impressionante como eles conseguiram furar os dois lados e eles se encontraram. Meu pai brincava, se fosse no Brasil, um tá aqui e o outro tá aqui, né? Porque veio um tatuzão de cada lado, né? Isso aqui, ó, mentes megalomaníacas lá do Oriente Médio desenvolveram isso aqui, ó. Você sabe por que Dubai fez isso aqui? Alguém já assistiu documentário sobre Dubai? Recomendo, tá? Todo engenheiro deve assistir. Dubai resolveu fazer isso aqui porque Dubai sabe que o petróleo não vai valer nada daqui a algum tempo. Eles falaram assim, ó, gente, vamos ter que arrumar outra fonte de recursos, porque petróleo já era. E o sheik lá disse, vamos criar turismo aqui. Hoje Dubai, você vai para lá para o turismo. Dubai agora está vivendo disso. E eles têm um projeto de uma cidade que está sendo construída atrás, que é uma cidade do futuro, totalmente sustentável, sem geração nenhuma de resíduo. Não está pronta ainda, mas eles já estão pensando na frente. Esses caras são muito bons de pensar em longo prazo. Tá aqui, satélite. Essa foto aqui é lá de Sobradinho. O parque de energia eólica que está sendo construído lá. E aí, como é que a gente faz para fazer isso tudo que a gente está fazendo? Para quem está falando aqui. A minha sugestão é mudar o ponto de vista. A questão é, eu costumo chamar aqui de visão problemista e visão solucionista. O que é a visão problemista? É essa visão que a gente fica achando defeito nas coisas. Sabe quando a gente encontra com um amigo no bairro? Rapaz, e a política? Oxe, não digo nada. E o trânsito? Ah, rapaz, é ruim demais. E o futebol? Ah, meu Deus do céu. Então é complicado. E a gente fica atrás de problema, atrás de problema. A gente chega na casa, casa dos outros e fica achando que aquele tá torto ali, ó. Tá vendo aquilo ali? Olha pra ali, ó. Tá vendo que tá quebrado? Ah, esse aqui tá sujo. É natural. O engenheiro tem mania de fazer isso. Fica catando defeito nas coisas. Só que a gente tem que catar defeito nas coisas e querer resolver. No livro de Peter Diamandis, não no Abundância, no outro que ele fez, que em português ele foi traduzido como Oportunidades Exponenciais, mas o nome dele em inglês é Bold, de ousado. Aí ele tem uma frase que eu acho legal, que ele diz assim: se alguma coisa pode dar errado, conserte, mande Murphy se lascar. Se você sabe que vai dar errado, cara, vai lá e conserta. Não tem que ficar esperando, se vai dar errado, vai lá e conserta. Então a gente precisa começar a ver dessa forma. Então, o que é a visão problemista? Que a gente tem que evitar. É o foco no problema. É você ver o problema e ficar pensando no problema. Você está só vendo o problema. Você não pode pensar dessa forma. Visão de escassez. Para que eu ganhe, alguém tem que perder. Para eu ser campeão, significa que vão ter perdedores. A gente está na era de colaboração, de empreendedorismo. A gente tem a obrigação de pensar em formas novas de fazer. E a gente não pode ter essa visão de escassez, porque o que eu trouxe aqui foram vários exemplos onde a visão é de abundância. Eu acho que o todo soma. Eu trouxe até está no tablet ali. Existe um gráfico que mostra
que o crescimento populacional ele traz uma outra instância que a gente nunca mediu, que é o conhecimento humano acumulado. Se você tem um gráfico exponencial da população, junto com isso tem um gráfico ainda mais vertical de conhecimento humano, que ele vai sendo somado. Então significa que a gente está acumulando mais conhecimento. E isso não vai gerar escassez, isso vai gerar abundância. Valorização do esforço. A gente escutava que a gente tinha que trabalhar muito, acordar cedo, suar, preencher formulário, preencher planilha, preencher formulário para requisitar planilha, tem que mandar e-mail, vou ficar até 10 horas da noite. Não interessa o resultado. Eu vou tapar buraco da rua. Todo ano eu vou tapar buraco da rua. Olha os caras trabalhando, ó. Os caras trabalham direto aí, ó. Fazendo, tapando buraco. Você não pode pensar dessa forma. Apego a velhos hábitos. Aí eu vou dar uma tapa de luva. Eu trabalho com um monte de gente que tem mania de dizer: mas há 30 anos eu faço desse jeito. Você vai dizer que está errado? Meu, você não era nem nascido e eu já fazia isso. Eu tive um chefe que me contou uma história que dizia o seguinte, que a experiência é como um farol. Farol do carro. Quanto maior a sua experiência, maior a potência do farol. O problema é que o farol está atrás do carro. Ele está mostrando a estrada que você já passou. O caminho para frente não tem como saber. Se a gente for pensar nas mesmas técnicas que a gente fazia há 30, 40 anos, a gente não vai chegar no futuro. O que trouxe você até aqui não é o que vai te fazer no próximo nível. Então você precisa aprender isso. A gente precisa se livrar dos velhos hábitos. Eu botei aqui Cidade Alerta, mas aqui em Recife eu gostaria de dizer que o problemista é o Cardinô. Ainda tem Cardinô aqui? Qual é a sugestão? É a visão solucionista. Tem um cara que ele é ex-aluno da Singularity também, tá? Ele é daqui de Recife, hoje ele mora em São Paulo. E ele, na verdade, mudou um pouco de área, que ele foi da Singularity, mas ele é humorista, o nome dele é Murilo Gama. Já ouviu falar nele, né? Ele é daqui de Recife, eu ia trabalhar com ele. Ele tinha um escritório nesse empresarial aqui do lado, na época. Ele tinha 16 anos, eu já estava um pouco mais velho. E ele tem uma coisa engraçada, que é o seguinte, ele disse que o humorista, o que eu estava falando aqui, o humorista, ele quer ver o problema para tirar onda. E a gente quer ver o problema para dar a solução. Então a visão solucionista é, vamos focar na solução. Se você procura o problema, ele até sugere que você faça um exercício. Se você não tem um problema, eu brinquei no começo, se você não tem um problema, você cria, você tem que começar a ver o seguinte, cara, se isso aqui fosse um problema meu, como é que eu solucionaria ele? E isso vai treinando a cabeça da gente, que a gente pode resolver aquilo ali. Se eu não consigo sozinho, eu consigo em colaboração. Hoje a gente tem ferramentas. Hoje eu tenho acesso ao conhecimento do mundo. Se eu quiser uma aula com o maior especialista sobre drenagem, eu vou lá na internet e eu descubro a aula com o melhor especialista de drenagem do mundo. Se eu quiser pegar uma palestra com um cara que é especialista em fótons, eu consigo na internet a palestra dele, ou então eu tenho um curso que eu vou comprar dele. Então hoje a gente tem acesso a muita informação. E isso é importante ser feito. A última palestra que eu dei isso aqui foi com um grupo de estudantes e eu falei com eles isso, que a faculdade hoje, ela te dá um pontapé. Mas imagine que numa área tecnológica como a nossa, quando você se forma, no dia seguinte, o que você estudou já está ultrapassado. Então você precisa estar atento, você precisa ir atrás, congresso, feira, você tem que estar por dentro do que está acontecendo, porque isso é o que vai te fazer progredir. E a gente tem obrigação. Todo engenheiro tem obrigação de ser inovador. Obrigação de ser criativo. Por quê? A solução comum, qualquer um daria. Porque o cara viu o que o cara fez antes e diz, cara, faz a mesma coisa. Eu já vi vários mestres de obras fazerem projetos de estrutura. Por quê? Porque o cara viu aquilo durante 30 anos. Aí ele disse, isso aqui eu sei fazer, doutor. Isso aqui eu sei fazer, eu faço assim, assim, assim. Mas a inovação, ele não tem. Tem um dado na revista Veja,
da semana passada, eu acho. Eu até botei na internet, eu compartilhei na internet, que mostra um robô pedreiro. Alguém viu isso aí? Saiu na Veja da semana, acho que 2 semanas atrás. Robô pedreiro. Ele constrói uma parede de alvenaria 20 vezes mais rápido do que um pedreiro normal. Aí muita gente deve ter visto assim, eita, meu emprego está perdido. A não ser que você seja o pedreiro e coloque o pedreiro, tudo bem. Mas a nossa profissão tem a vantagem, porque a criatividade, a máquina ainda não substitui, não. Criatividade é uma habilidade predominantemente humana. E isso vai fazer com que o nosso emprego seja perene. Tem muita gente com medo do robô tomar emprego. O último que eu soube, eu fiquei impressionado, porque já tem robô que está escrevendo artigo. Então, os jornalistas já estão preocupados, porque o robô, ele vai na internet, capta vários assuntos, e ele monta aqueles assuntos. E as pessoas não estão conseguindo descobrir qual é o artigo escrito por um ser humano e o artigo escrito por um robô. Mas a nossa profissão, a criatividade, a inovação, o robô ainda não consegue fazer, não. Então, inovação como ferramenta. Eu brinco que esse aqui é o Globo Ciência. Sabe aquele programa que passa domingo de manhã e ninguém assiste, né? Mas ele só mostra coisa boa. E aí eu queria lembrar, alguns já falaram, outros vão falar, que a gente já prometeu isso um dia. Prometemos isso um dia. E se eu gostaria que a gente pudesse repetir isso juntos. Vocês topam? Dá para ler comigo aqui o que tem escrito aqui? Prometo. Bom, gente, não deixa eu falar sozinho, não. Que no cumprimento do meu dever de engenheiro, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, de forma a não me esquecer do que para o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando construir equipamentos, destruindo ecológico ou comum, além de colocar todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. E assim sendo, eu estarei em paz comigo e com Deus. Então, a gente prometeu, alguém vai prometer ainda, que a gente está aqui trabalhando para o bem da humanidade. E quando ele fala, em algumas faculdades já estão tirando isso aqui, porque isso aqui é tecnofobia. Rapaz, eu não ri não, esse negócio é sério. Hoje é politicamente correto, é tudo. E aí daqui a pouco as máquinas vão exigir que a gente só tendo bullying das máquinas. Porque tem que ser laico, é verdade. Você lembrou bem. Eu acho que vou ter que tirar essa frase aqui para não. A pessoa que for agnóstica pode se sentir ofendida com isso. Eu tenho que respeitar. Mas o que ele está falando aqui é o seguinte: o bem do homem e não da máquina, não é que você não vai usar a máquina, mas a função é tornar isso, o bem é para o homem. E a gente prometeu que a gente está fazendo tudo isso que a gente está falando aqui. Ele tem o prol do desenvolvimento da humanidade. Então, eu queria que isso ficasse gravado com vocês. Para encerrar, uma corridinha aqui para a gente não perder o jogo, eu queria que a gente pudesse pensar o seguinte: se você não é parte da solução, então você é parte do problema. Se você veio aqui no sentido de curiosidade para saber o que é que eu estava falando de doidice, mas eu não inventei nada disso que eu trouxe para cá, tá, gente? Tudo isso aqui outras pessoas disseram e eu trouxe dados para comprovar de que a gente pode sim salvar a humanidade se a gente se dedicar a resolver os problemas. Com isso, eu me despeço para vocês aqui. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Sobre essa universidade que você falou, Singularity, ela é uma tendência para as gerações futuras e aqui em Recife a coisa já está se expandindo a nível de Indianápolis. Olha só, a Singularity especificamente, eu não estudei lá,
Inclusive, eu acho que agora eu não vou conseguir mais estudar, porque antes era pago e hoje não é mais pago, hoje é de graça. Só que como é de graça, a concorrência agora é astronomicamente superior, porque para você passar 3 meses na Singularity era alguma coisa em torno de $30 mil para você passar 3 meses lá na Singularity. Geralmente quem ia era patrocinado, né? Então o cara tinha conseguido um patrocínio para ir. O Google resolveu que ele na verdade precisava das ideias e não do dinheiro. Então a Singularity hoje ela é gratuita, só que você tem que ter um bom projeto para o Google e a NASA acreditarem que seu projeto é bom. Aqui em Recife eles têm um capítulo, mas é formado por ex-alunos da Singularity. Mas a questão é o seguinte, a gente tem várias possibilidades no Brasil de fazer isso. Se você colocar no YouTube, que é gratuito, e você for atrás de qualquer temática sobre tecnologias exponenciais, empreendedorismo, ou um movimento muito grande aqui no Brasil, no mundo na verdade, mas está crescendo muito no Brasil, é o chamado movimento Maker. Maker vem de fazedor. E agora você deve ter ouvido aqui, em Caruaru já tem um núcleo de fazedores. O que é um tipo Maker? Ele é tipo uma escola de protótipos. Você não precisa nem ser engenheiro para fazer isso, mas é um conceito ligado ao empreendedorismo, onde as pessoas podem solucionar pequenos problemas. Então o cara resolveu pensar, e se a gente pudesse baratear o custo das próteses de crianças, por exemplo? Então o cara está pensando, usando o quê? Tecnologias exponenciais. Hoje você tem impressora 3D, você tem modelos de prototipagem rápida, você tem sistemas computacionais muito mais acessíveis. Então hoje é possível fazer isso. Em Caruaru a gente tem um núcleo, eu esqueci o nome agora. Em Petrolina eles têm, mas só tem o título. Eu não vi, é parceria com a prefeitura, mas vocês têm o Movimento Maker, no Brasil já tem vários. Eles chamam de laboratório. É uma mistura de maker com laboratório, onde você tem oficinas, onde as escolas públicas podem ir lá e resolver pequenos problemas. Vamos bolar um desalinizador solar aqui para a comunidade de baixa renda. Aí as crianças vão lá e os estudantes de engenharia e do ensino médio vão pensar em problemas e vamos fazer um protótipo aqui usando garrafa PET. E esse movimento está crescendo muito. Então não é uma exclusividade da Singularity, não. Eu sou formado em engenharia eletrônica, no momento eu sou professor da rede estadual. Meu nome é Orlando Genuíno Dourado, CREA 027212D, Pernambuco. Mas aí não existe a profissão de engenheiro. Há 12 anos eu sou professor da rede estadual de Pernambuco. Eu fiz um projeto, que é esse aqui, AQUA. O que a escola pode fazer pela comunidade onde ela está inserida? Aí ganhou o primeiro lugar nacional em 2008. Aí eu tenho algumas ideias, que eu lanço as ideias e tal, depois eu vejo essas ideias copiadas e não ganho dinheiro com essas coisas. Aí eu queria saber o seguinte, porque a criatividade lá não para, né? Você está sempre inovando. Essa ideia de colocar quem quiser dar uma olhadinha no projeto www.projetoaqua.com. Já tem vai fazer 10 anos já isso aí. Eu tenho um dos primeiros blogs do país relacionando situação, problema na escola, para os pais saberem que os filhos o que estavam fazendo porque a nossa escola lá em Jardim Brasil tinha problema de alagamento. Aí a gente se juntou para ver o que é que podia fazer para minimizar esse problema, utilizando os conceitos de matemática e tudo. Aí eu queria saber o seguinte, se eu como engenheiro, desde o ano 2000 que eu tenho CREA, pago meu CREA todo ano, quando eu tivesse essas ideias prontas, eu falei para o aluno, disse, rapaz, o da dengue em 2010 a gente fez Saúde Cidadã, está tudo lá no meu blog. Aí contra a dengue, foi para Ciência Jovem, tudo. Aí eu falei para o aluno foi criou um aplicativo, não sei o quê, aí eu... Quer dizer, aí eu queria saber se, para ganhar um dinheirinho, pelo menos alguma coisa assim, se quando tivesse uma ideia dessa, como eu poderia fazer para esse troca mesmo, eles têm cartório, em Olinda, tudo, não sei se serve alguma coisa. O CREA poderia me ajudar, entendeu?
para quando eu tivesse alguma ideia interessante, como fazer para protegê-la, ou assim, como se fosse um royalty, né? Alguém quer usar, pode usar, portanto que deixe alguma coisa, até para melhorar o projeto para futuras. Tem como fazer isso, alguma coisa assim? Uma sugestão. O Wellington, professor Wellington. Se eu souber desse segredo para ganhar dinheiro, eu também quero, tá? Porque é o seguinte, eu escutei semana passada um negócio que me deixou pensando. Ele diz assim, quanto vale uma ideia? O cara disse, sabe quanto é que vale uma ideia? Vale 1 centavo o balaio. O balaio, 1 centavo. A ideia não tem valor nenhum. Eu também já tive algumas ideias dessas. E eu, na verdade, eu parabenizo o fato de você primeiro ser educador na rede estadual e estar propiciando isso. Isso é um grande desafio. Mas a questão é a ideia. Por isso que é interessante a forma de você aplicar. Porque a ideia só tem valor quando ela é aplicada. Como proteger? Na época de faculdade também eu projetei uma régua linemétrica não suportada. Procure lá no Lattes, tem lá o projeto, lá, meu professor orientador na época. Nunca ganhei com isso, nunca tive intenção. Era uma ideia de um produto que não era viável. Mas o produto pode ser viável. Então, iniciativa dessa forma, como eu falei aqui dos laboratórios de make, que pode inclusive ser feita dentro da escola. Em Pernambuco, eu só conheço essa iniciativa de Caruaru. Depois eu lembro para vocês, quem quiser manda um e-mail para mim, que eu posso mandar o contato. Inclusive, eu ia tentar ir lá hoje, durante o dia, em Caruaru. Só que aí eles estavam com um evento. Inclusive eu falei do Murilo Gant está em Caruaru hoje, dando uma palestra, agora nesse mesmo horário. Eu estou concorrendo com o Murilo Gant lá em Caruaru, com um evento de empreendedorismo dele. Se fosse mais cedo, eu teria ido para Caruaru para a palestra dele lá. Então a questão é essa, as ideias têm que ser aplicadas. É interessante, eu acho que é a nossa obrigação ter ideias, mas o seu papel é fantástico por isso, a gente precisa ir aplicando. Como proteger? Eu acho que patentear, porque a ideia em si não tem valor nenhum. A questão é como é que essa ideia vai propiciar, e principalmente o benefício dela para a sociedade. Eu até quando eu vi essa questão do MEI, eu não sou da área acadêmica, tá, gente? Eu sou empregado público, mas a minha empresa não tem ligação na área acadêmica. Precisava de alguém da área acadêmica para topar isso. Não, diga aí, posso ficar aqui, é melhor por isso. Então é interessante que a área acadêmica se dedique a isso. Da forma de fazer, essas ideias precisam ir para frente. Legal de ter ganhado prêmio. Por exemplo, o colega que está querendo entrar na área de empreendedorismo, semana que vem lá em Juazeiro, na Bahia, vai ter uma feira de startups. O que é uma feira de startups? São investidores que estão a fim de investir em ideias. E aqui em Recife já teve eventos dessa natureza. Então você tem uma boa ideia e aí vão ter pessoas interessadas em investir em uma boa ideia e isso pode trazer benefícios. Existe também, eu estava falando aqui de colaboração, mas existe hoje formas de colaboração. Se você quiser captar dinheiro na internet, hoje é muito simples. Existem várias formas de você colocar um protótipo na internet e você dizer, olha, eu tenho esse protótipo aqui. Sugiro a vocês, existe um documentário na Netflix sobre impressora 3D. Fantástico. Vale a pena assistir. Quem é de engenharia vai achar legal. E eles fizeram isso. O cara teve a ideia, eu posso fazer uma impressora 3D. E ele não fez a impressora 3D, ele fez todo o projeto, colocou na internet e disse, eu quero fazer isso aqui. Me comprem. A impressora vai custar $1.000. E a galera ficou comprando a impressora e ela não estava pronta. Depois que ele pegou o dinheiro, ele produziu a impressora e deu para eles e eles ficaram a maior empresa no setor. Então isso é possível hoje, fazer isso. Aqui, depois a gente pode pesquisar sobre isso aí. Eu gostaria também até, se eu pudesse contribuir com um projeto desse, eu vou entrar no site para ver, mas é fantástico. Eu acho que são vários caminhos. Eu não sei como o CREA vai poder ajudar a fazer isso, mas eu não, acho que não é o papel do CREA fazer isso. Esse material vai ter disponibilidade? Eu passo para vocês. Boa noite, meu nome é João Adson, estou chefe de gabinete do CREA Pernambuco. Essa sua preocupação aí é preocupação nossa dessa gestão, porque o presidente do CREA, que está licenciado, ele também já teve algumas ideias bem interessantes na área da construção civil e sentiu essa mesma dificuldade.
E aí, esse ano, nós tivemos aqui o presidente do ITEP, Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco, e que o ITEP pudesse pegar a ideia e tentar vender no mercado. O ITEP tem uma incubadora de empresa lá Tem uma incubadora antiga, estava na faculdade e eu fui lá no ITEP conhecer um projeto 90, entregando a idade de novo aqui, mas acho que em 96, 95, 96, eu fui no ITEP e já vi a incubadora funcionando naquela época, que nem se falava de startups e nada disso, mas já tinha esse projeto incubado lá dentro. O que é a incubadora? É o ITEP dá toda a infraestrutura para você começar a produzir. Na época tinha uma empresa lá que tinha criado um dispositivo automático para controlar soro de hospital. Então o projeto não é ligado à engenharia, mas a ideia que estava em desenvolvimento do ITEP. Eu fui lá e conheci essa empresa, que estava já em fase final de incubação, onde eles já tinham todo o protótipo, já estava tudo em desenvolvimento, eles tinham uma linha de produção lá dentro, e a partir daí eles iam para outro lugar e eles iam ter que dar o espaço para outra empresa poder ocupar o espaço. Né? É o que chama de incubadora. E na época que o ITEP tinha isso, era o único lugar que eu ouvia falar em incubadora. Quando eu fui para a Poli, lá começou a incubadora da Poli. Eu acho que hoje ela está muito mais forte. Então, isso é uma questão. Vou procurar uma incubadora para começar um negócio que tem uma possibilidade. E o CREA, a parceria do CREA, para isso aí seria fantástico. Seria isso, né? Do prêmio, e do prêmio tem alguém por trás, ou uma entidade que pudesse realmente dar essa chance para o cara. Eu vou contar só o que o presidente que está licenciado fez. Ele desenvolveu você levantar a parede de alvenaria com argamassa só na horizontal. Você não bota argamassa na vertical. E ele trouxe para aqui para o ITEP para fazer teste de resistência. Ele construiu, depois de revestida, mandava o cara fazer o teste. Ele dava pancada para ver se a parede caía, tudo mais, e revestida ele perguntava qual das paredes era que tinha a argamassa só na horizontal. Então veja, você construir um prédio de 20 andares, onde você vai só usar a argamassa na horizontal, a economia que você não tinha. Ele levou para Brasília, levou para outros estados, os caras acharam fantástico, mas não compraram a ideia por causa do conservadorismo. Isso vai dar certo? E para ele patentear, o preço que o ITEP cobrou na época, que era através do ITEP, é dinheiro que hoje gente besta não conta. Então tem essas dificuldades. Tem um professor colega nosso aqui, que ele diz que nos Estados Unidos, para se patentear, você leva meses. Aqui você leva de 8 a 11 anos. É coisa assim que não se concebe. Não é? Então, por aí você tira a dificuldade que é do nosso país de valorizar esse tipo de coisa. Mas... Muito obrigado pela sinceridade, né? Certo. Está embrião, está um embrião. Nós não sabemos nem se a gestão vai conseguir, mas já foi plantada a semente. Espero que dê frutos. Obrigado. Mais alguma pergunta? Parabéns pela palestra, excelente, né? Muito boa mesmo, até para a gente sair daqui com outra astral, né? A gente liga a televisão, só sai. Que bom. Sua colocação é ótima e eu sugeri que você procure o professor Alexandro Gomes, do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, porque ele trabalha exatamente com isso. Você me passar o seu e-mail, o seu telefone, ou aqui na saída, eu posso lhe dar também os contatos com o professor Alexandre Gomes. Projeto A para 2008, @gmail. Quer que eu escreva? Então, no final, aí vocês trocam contatos. Mais alguma pergunta, mais algum comentário? Queria só dar um recado rápido. Eu sou aluno da Faculdade de Estácio e próxima semana, dia 18, a gente tem a Semana da Engenharia. Vai ter um monte de assunto parecido com o que ele falou, mini cursos, palestras, e vai ser interessante quem quiser se aprofundar, né? Os professores vão estar
passando dicas, bem bacana, porque é bem a ver com o que ele falou aqui, em termos de inovações. Então, todos convidados. Gente, podemos encerrar então? Sim. Obrigado, Alexandre, por uma ótima palestra. Quer fazer algum comentário? Então, já dou boa noite e agradeço a presença. Passar para o nosso chefe de gabinete. É só para agradecer ao colega Alexandre, de público, e dizer, como Leonardo, a primeira vez que eu assisti lá em Petrolina a palestra dele, eu fiquei justamente desse jeito. Você fica em outro astral. Sai daqui pensando, eu posso, não é, mudar esse negócio. Não é? E eu digo sempre, eu também ensinei em escola estadual, e a gente tem que começar fazendo essas mudanças nas nossas comunidades, ali pequenininho, para ir irradiando, e futuramente isso, vamos dizer assim, não é? Ganhar a escala exponencial que Alexandre tanto falou. Então, Alexandre, mais uma vez, queremos agradecer e espero que outros momentos você venha, já que você está gostando também do negócio, com outras palestras para a gente trazer aqui. E que não tem jogo do Brasil, né? Mas foi bom, o pessoal que está aqui, eu acho. Obrigado. Muito obrigado. E boa noite a todos.